Você já passou por alguma situação em que ficou envergonhada com a birra do seu filho ou ficou sem saber o que aconteceu ou como sair daquela situação? Acredito que você já deve ter vivido este momento. Ou, se não viveu ainda, é bem provável que isso aconteça com você. Pensando nisso, eu trago esse vídeo para compartilhar com você dicas de como lidar com a birra infantil do seu filho. Vou falar também sobre 2 tipos de birra que existe e como lidar com esses tipos. Bora pro vídeo? Oi, eu sou a Keila, bem-vindas ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, aqui no meu canal eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Se esse assunto te interessa, já se inscreve no meu canal lá. Quero falar com vocês mais uma vez sobre a birra, porque aqui no meu canal eu já tenho esse vídeo que eu falo sobre birra e eu trago outras questões e outras sugestões, dicas para vocês lidarem com a birra à luz da palavra. Nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre a birra com base nesse livro, O Cérebro da Criança. Aqui nesse livro, ele traz sobre a questão de formação cerebral que ainda precisa acontecer na criança e por isso desencadeia em birras. E ele mostra que existem 2 tipos de birra. E aqui ele traz algumas sugestões de como lidar com essa birra. Mas eu vou falar sobre como o cérebro da criança funciona, então como a birra ela acontece de acordo com o neurodesenvolvimento, mas eu quero linkar isso com a Bíblia, o que isso fala. Porque, como você sabe, eu sou cristã. E é claro que é muito importante a gente levar em conta o que a ciência conta, o que a neurociência conta, o que o desenvolvimento infantil, os estudos contam, mas para nós cristãos, o que vale a pena, o que nós devemos levar em conta de verdade é o que a Bíblia diz. E a partir dali é que nós vamos nos basear para criar as crianças. Nesse vídeo, eu falei que a birra ela não é uma coisa que a criança faz de propósito. E realmente existe essa parte que acontece mesmo. E lá nesse vídeo eu falo exatamente sobre essa questão da birra, que ela acontece por uma questão que a criança ainda está em formação e que ela não tem controle, mas que é importante sim a gente dar limite e colocar para a criança as regras e os deveres que essa criança precisa ter como pais, tendo a autoridade que Deus deu como pai e como mamãe também. Nesse livro, O Cérebro da Criança, eu vou trazer outra parte em que mostra que a criança também tem sim a intencionalidade da birra. E aí vai ser essa questão do desenvolvimento cerebral dela que vai mostrar que ela faz birra por intenção. Eu quero linkar isso com a palavra, mostrando que desde Adão nós temos a natureza de que nós buscamos as nossas vontades, nós queremos realizar as nossas paixões, nossos desejos, isso desde a queda do homem. Então nós já nascemos com essa natureza. Então só para explicar para vocês que lá nesse vídeo vocês vão ouvir eu falar que não tem nada a ver com a criança fazer isso por vontade, porque lá eu estou falando em outro ponto de vista. Aqui eu vou falar que existe sim essa intencionalidade da criança e que ela faz sim porque, de acordo com a neurociência, tem um motivo e, de acordo com a Bíblia, é porque nós somos pecadores. Nós nascemos na condição de Adão, todos nós viemos de Adão e Eva. E por essa condição nós estamos o tempo todo querendo fazer a nossa vontade, os nossos desejos e as nossas paixões. E a birra é isso, é a criança mostrando que ela quer fazer a vontade dela, o jeito dela, na hora dela, na forma dela. E como aquilo não aconteceu, tem a birra. Então vamos entender lá pela neurociência. Mas antes de eu trazer a explicação do que nesse livro fala sobre o desenvolvimento cerebral relacionado à birra, eu pesquisei o significado de birra no dicionário e quero ler para vocês. Birra: ato ou disposição de insistir obstinadamente em um comportamento ou de não mudar de ideia ou opinião. Teimosia. Sentimento ou demonstração de aversão ou antipatia, quando renitente e motivado por algum capricho, paixão ou suscetibilidade, implicância, má vontade. Zanga, irritação, aborrecimento. Fica com essa informação na sua memória
e agora eu vou trazer explicando um pouquinho o que acontece no cérebro da criança para desencadear uma birra. Então, aqui nesse livro, O Cérebro da Criança, os autores dividiram o cérebro em andar de cima e andar de baixo, como você pode ver nessa imagem. Nessa imagem, observamos que o cérebro foi imaginado como uma casa com andares em cima e embaixo. O cérebro do andar de baixo inclui o tronco cerebral e a região límbica, que são situadas nas partes mais baixas do cérebro, na parte de cima do pescoço até mais ou menos a ponta do nariz. Os cientistas dizem que essas partes mais baixas são primitivas. São mais primitivas porque são responsáveis por funções básicas, como respirar e piscar, por reações inatas em impulso, como lutar e fugir, e por fortes emoções, como sentir raiva, medo. Por exemplo, quando você grita com a criança porque a criança está indo em direção à tomada para colocar alguma coisinha no buraquinho da tomada, você grita com ela. Está em ação essa parte do seu cérebro, essa parte mais baixa, porque ela está entrando em ação para proteção. Lembra que eu falei que entra em ação para fuga, para lutar? Então ela está entrando em ação e está gritando, tentando chamar a atenção da criança para que ela não faça aquilo, porque aquilo é perigoso para ela. Então você está em proteção. Então essas emoções fortes, como nesse exemplo o medo, de acontecer alguma coisa e querer correr e proteger, esses instintos, eles brotam dessa parte mais baixa aí que foi dividida aí, esse cérebro. Por isso que eles usaram o exemplo da divisão da casa, porque na parte baixa da casa estão as coisas de atendimento básico, a cozinha, a sala de jantar, o banheiro e assim por diante. Então as necessidades básicas são atendidas nesse andar de baixo do cérebro. Já o cérebro do andar de cima é completamente diferente. Ele é feito do córtex pré-frontal. Diferente do andar de baixo do cérebro, que ele é mais básico, a parte do andar de cima, ele já é mais complexo, ele já é mais evoluído, ele já tem uma perspectiva mais completa do mundo. É onde ocorrem os processos mentais mais planejados, organizados, pensar, imaginar. Enquanto que o cérebro do andar de baixo é primitivo, o do andar de cima, ele é altamente sofisticado. Por causa disso, essa parte do cérebro, ela é responsável por produzir muitas das características que nós esperamos que as crianças tenham. Por exemplo, tomada de decisão e planejamento de qualidade, controle sobre as emoções e sobre o corpo, autocompreensão, empatia, moralidade. Entendido essa parte da divisão cerebral e como cada parte funciona e age, a gente agora precisa alinhar as expectativas sobre a criança. Então, essa parte eu vou dividir em duas. Primeiro, quanto ao desenvolvimento do cérebro. Enquanto a parte baixa do cérebro já está desenvolvida quando a criança nasce, a parte do cérebro de cima só vai terminar de desenvolver-se lá para os 20 e poucos anos. Então, todas aquelas questões, daquela listinha que eu falei que a gente espera que a criança tenha, como tomada de decisão, controlar as suas emoções do seu corpo, empatia, autocontrole, moralidade, dependem de uma parte do cérebro que ainda não terminou de ser formado completamente, que é essa parte aqui, do andar de cima. Agora vamos entender a amígdala, essa partezinha aí que faz parte do nosso cérebro e ela faz parte da parte baixa do cérebro. A amígdala, ela tem aproximadamente o tamanho e o formato de uma amêndoa e faz parte da região límbica, que fica situada no cérebro do andar de baixo. Sua função é processar e expressar as emoções rapidamente, em especial a raiva e o medo. Essa pequena massa de matéria cinzenta é o cão de guarda do cérebro, mantendo-se sempre alerta a momentos em que possamos nos sentir ameaçados. Ao perceber o perigo, ele pode assumir o controle completamente, o que no livro aqui fala, que é sequestrar o cérebro, que seria como abrir a tampa. E aí ele vai sequestrar essa parte do cérebro do andar de cima, que é a parte mais analítica, mais racional, vai, digamos assim, pensando como se fosse uma casa, vai inundar essa parte de cima, então vai fazer com que a criança não atinja a questão racional de, por exemplo, ela tá fazendo uma birra porque ela gostava de morango
e agora você deu um morango para ela cortado de um jeito que dava e agora ela não gostou que você cortou e entrou em birra. Então é isso que aconteceu, esse sequestro que a amígdala fez nesse andar de cima, nessa parte racional. Ela começa a ter essa birra aí que você não entende, não tinha até então e começou a ter agora. E aí acontece exatamente o que a gente fala, que a gente age antes de pensar. E nas crianças isso é muito mais forte, na primeira infância então, mais ainda. Mas também eu preciso deixar um parênteses aqui. Eu preciso deixar claro que tem situações que realmente é bom que a gente age primeiro antes de pensar. É importante essa função da amígdala também, a gente precisa lembrar disso. Mas tem aquelas situações em que não é legal a gente agir antes de pensar. Em geral, no cotidiano, não dá para fazer isso. Antes da gente olhar para a criança, a gente também precisa olhar para nós mesmos. Por exemplo, quando a gente grita do nada com a criança. Então a gente agiu antes e foi um grito desmedido, fora de momento, né? Não era perigo, não era nada. Você agiu impulsionado pelas suas emoções, por alguma coisa que tinha em você, você jogou isso em cima da criança. Quando esse sequestro da amígdala acontece, vai se intensificar mais a questão, então a birra vai ser mais forte, vai ser mais difícil de conseguir controlar a criança. E aí é onde eu quero fazer o link com alguns textos e depois eu volto aqui para eu falar os dois tipos de birra que existem de acordo com o livro O Cérebro da Criança. O primeiro texto está em 1 Coríntios 13:11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O outro texto está em Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Próximo, Jeremias 17:9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Vamos parar um pouquinho. Então o primeiro texto falou que quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, criança faz criancice, criança faz birra. É esperado isso, ok? É esperado, mas a gente precisa dar limites e precisa corrigir e ensinar a criança. Segunda coisa, tá falando lá que o que a gente fala está cheio o nosso coração. Então, as atitudes da criança vão ocorrer aquilo que o coração dela está cheio. O nosso coração está cheio do quê? Dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas paixões. A gente quer a todo custo fazer o que a gente quer. E o outro texto em Jeremias que traz falando que o coração é enganoso. Eu não acabei de falar o verso que fala que a gente, o que sai da nossa boca é o que está cheio no nosso coração. Aqui esse texto fala que o coração ele é enganoso e ele é perverso. O Senhor esquadria o coração e que ele dará a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então aí traz a importância de nós termos a ação de correção. Precisamos entender sim que o cérebro da criança tem um período de desenvolvimento, isso é válido, mas a partir disso nós precisamos tirar e trazer para os princípios da palavra. Vai sim validar a emoção da criança e dar o tempo que ela precisa e ajudar ela a entender o que está acontecendo com o seu cérebro, com o seu desenvolvimento. Mas você recebeu a autoridade de Deus, mamãe, para conduzir e para educar, admoestar o seu filho. Você tem essa autoridade para isso. Você precisa aprender no Senhor como fazer isso para fazer a forma adequada e não fazer fora do propósito de Deus, porque isso também está errado. Entendam no Senhor de que ela é criança, de que tudo que ela fala procede do seu coração, que é enganoso, e que você precisa dar um limite e conduzir as suas ações para Deus. E para isso você precisa estar em constante oração diante de Deus para que Ele te ilumine, te direcione como criar o teu filho. 2 Coríntios 6, 12 e 13. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos vós também. Nesse texto está mostrando que os coríntios eles estavam presos nos seus próprios afetos, nas suas próprias emoções. E aqui a palavra que trouxe é que eles precisavam dilatar
os afetos deles, as emoções deles. E a mesma coisa que a gente vai fazer com essa criança, a gente vai conduzir ela a dilatar essa emoção, esses afetos em Deus. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Aqui eu já tenho alguns vídeos que eu falo sobre a questão dos pais terem atitudes que podem irar os filhos. E continuando o texto, ele fala que é para você criar o seu filho na doutrina. O que é isso? É no treinamento da ação. E na admoestação do Senhor, o que é isso? É no treinamento por palavra. Então as duas coisas precisam caminhar juntos. O que você vive e o que você fala tem que ser a mesma coisa. Como complemento desse texto de Efésios, Colossenses 3:21. Vós pais, não irritei vossos filhos para que não percam o ânimo. Ou não irritar é tomar cuidado para que não percam o ânimo. O que é perder o ânimo? Entrar em depressão, em desânimo. Deuteronômio 6:6-7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, toda oportunidade que você tiver, você vai levar o teu filho, conduzir o teu filho para o Senhor. Falando, estando assentado, andando, deitado, comendo, no momento de birra, em todos os momentos é ocasião para conduzir o teu filho para o Senhor. Aqui no livro, ele dividiu esses dois tipos de birra e deu o nome assim: ataque de birra do andar de cima e ataque de birra do andar de baixo. Como a gente viu, a parte do cérebro de cima é aquela parte mais analítica, mais consciente, mais racional. A birra que a criança faz usando essa parte do cérebro do andar de cima, ela faz com intenção. Ela dá um chilique, ela tem uma reação de birra com intencionalidade, porque ela quer conseguir alguma coisa e ela já entendeu que a birra é algo que incomoda, ou que é algo que ela pode usar para manipular a mãe, o pai ou a pessoa responsável. Por exemplo, quando a criança está lá no supermercado, ela vê um pacote de bolacha que ela quer. E a mãe falou com ela antes de sair de casa, contou todas as regras para ela. A criança chega lá e dá aquele ataque de birra. Se joga no chão, grita, fica olhando para você e você vê que aquelas lágrimas não são reais. Então a criança teve a intenção de fazer aquilo porque ela quer conseguir aquilo. E ela está fazendo aquela birra para chamar a tua atenção, para conseguir ganhar o que ela quer. O segundo tipo de birra, que é a birra do andar de baixo, é aquele momento do sequestro da amígdala. É quando a criança tem aquela birra que ela não consegue se controlar emocionalmente. Pode ser que essa birra ocorreu por alguma coisa que você deixou passar. Estava com fome e não foi atendida essa fome, estava com sono, passou do horário de dormir, estava cansada, estava hiperestimulada, exagero de tela, alguma coisa agitou demais, mudança de rotina, falta de rotina na vida dessa criança, mudança de escola, está doente, alguma coisa aconteceu e descontrolou a emoção dessa criança. A amígdala, abriu aquela tampa e a amígdala sequestrou o cérebro do andar de cima dela. Então aquele pouco desenvolvimento que ela tinha da parte racional, a amígdala não está deixando com que a criança acesse e ela vai entrar naquela birra mais emocional, que ela não se controla. E o que a gente pode fazer nesses dois casos? De acordo com o livro. Eu quero até ler o que o livro fala. Fala aqui que um pai que reconhece um ataque de birra do andar de cima só tem uma reação clara: jamais negociar com um terrorista. Um ataque de birra do andar de cima exige limites e uma discussão clara sobre comportamentos adequados e inadequados. Por exemplo, aquela birra que ocorreu lá no supermercado, que a criança tinha intenção de conseguir aquilo. Então, você não vai ceder ao que a criança quer. O próprio livro diz que essa criança está sendo terrorista, porque ela está usando de uma situação para conseguir algo para satisfazer a vontade dela. E você não pode ceder, porque senão você vai ensinar essa criança que sempre que ela quiser uma coisa, ela faz isso que ela vai conseguir. E outra coisa, espiritualmente, você está ensinando essa criança que ela tem que satisfazer a vontade, as paixões e os desejos da carne dela, do que ela quer.
Então você está sendo contrário ao que o Senhor fala. Ele nos ensina que nós não devemos satisfazer as nossas vontades. Por quê? Porque nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor e nós vamos fazer a vontade dele. Então você não pode ceder a essa criança. E aqui cabe colocar limite e ensinar para essa criança um comportamento adequado. E que existe ordem e que existem momentos, existem comportamentos para cada situação. O segundo tipo de birra. Aqui no livro, ele traz a questão de uma técnica que se chama conectar e redirecionar. Então aqui ele fala que a gente precisa conectar com a emoção da criança para depois você conectar com o racional dela, porque lembra que neurologicamente falando, essa parte cerebral não está sendo possível ser acessada. Então primeiro você vai cuidar da emoção para depois você colocar o limite para essa criança. Se fez sentido para você, deixe seu like. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários que eu procuro responder. E se esse assunto de desenvolvimento infantil na primeira infância te interessa, se inscreve no meu canal porque eu vou vir mais vídeos sobre desenvolvimento infantil. Espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Tchau, te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Até mais!